Bom dia, meus amados irmãos e amados ouvintes da preciosa palavra do Senhor. Mais um dia abençoado que o Senhor tem nos dado. E nós vamos aqui voltar ao nosso pensamento sobre a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor nos desperta acerca de tudo aquilo que a gente tem lido. Então, não é só uma leitura. É mais do que uma leitura, é uma leitura com o pensamento em cima daquilo que Deus está querendo e está dizendo para nós, está dizendo para nós na sua preciosa palavra. Hoje nós vamos ver, mais uma vez, o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 20 e o versículo 32. É bem conhecido e muita gente prega sobre esse tema. Acredito que eu mesmo já peguei sobre esse tema, acho que sim, com certeza, porque ele é rico e ele é bonito demais de se ver. Então vamos lá, Mateus capítulo 20, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Então, conforme eu li, eu vou comunicar para vocês como está escrito. Claro, você vai abrir a sua Bíblia e vai conferir aí. Mas está escrito assim, ó, Jesus, vírgula, parando, vírgula, chamou-os e perguntou-lhes. E aí faz a pergunta: o que vocês querem que eu lhes faça? Esse é um texto conhecidíssimo da palavra do Senhor, em que havia dois cegos à beira do caminho e Jesus saindo de Jericó. Jesus está atravessando as cidades e pregando o Evangelho junto com seus discípulos. Saiu de uma cidade onde teve uma confusão lá com relação à mãe de João, que queria um lugar especial para os seus filhos do lado de Jesus, e antes disso tinha a predição de Jesus falando da sua morte, mais uma vez falando sobre a sua morte, e a parábola dos trabalhadores da vinha. Nesse capítulo 20 tem toda essa ação do Senhor Jesus Cristo. E aqui no final do capítulo 20, então, Jesus, depois que sai de Jericó, ele encontra esses dois sujeitos aí no caminho, esses dois indivíduos cegos, que clamam a ele: Jesus, filho da vida, misericórdia de nós, tal, e aquela história que você já sabe, o pessoal mandando eles calar, mas eles insistiram, até que então a gente vem a esse texto: Jesus, vírgula. A vírgula, o que significa uma vírgula? A vírgula é uma pontuação na nossa língua portuguesa que dá um sentido, uma pausa, que quer dizer, que quer nos mostrar que existe uma pausa na reflexão, no pensamento, na frase, na palavra que a pessoa vai dizer. Então, Mateus, registrando esse fato, ele diz que Jesus, ouvindo o que estava acontecendo ao seu redor, então Jesus, irmão Mateus escreve: Jesus, pausa, né? Tudo que estava ao seu redor parou, né? E Jesus, percebendo, no meio da multidão, um montão de gente falando, mas ao longe: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele para saber quem é que está gritando, quem é que está reconhecendo que ele é o filho de Davi, quem é que está identificando ele com a linhagem real de Israel e com a promessa profética da vinda do Messias. Quem é que está identificando ele? E quando essas duas pessoas se apresentam a Jesus, eles eram cegos, não sabiam onde Jesus estava, foi levado até Jesus, né? Com certeza eles foram levados até Jesus, por aqui, chegou na frente de Jesus. Jesus faz a pergunta: o que vocês querem que eu faça a vocês? E eles, você vai ver no contexto, eles não dizem que eles eram cegos, eles não dizem que eles eram necessitados, eles não dizem que eles estavam sofrendo, eles não dizem nada, eles só dizem que queria que
a visão deles fosse aberta. Então, o texto é muito profundo, porque ele não diz simplesmente, eu sou cego e eu não gostaria de ser mais cego, queria ver. Não, ele diz, a visão seja aberta. Então, veja bem, irmãos, a profundidade das palavras, que as palavras estão querendo dizer. Existe muita gente que enxerga muito bem, né, não usa óculos e tem uma visão, 100% da visão prática e 100% normal, né, sem nenhuma deficiência visual, que não enxerga. Infelizmente, tem visão, vê as coisas que estão ao seu redor, mas é um cego, porque não consegue discernir a verdade da palavra de Deus, entre outros detalhes. Não consegue discernir o que está diante da sua face, não consegue discernir os problemas que estão ao seu redor. E o irmão Salomão fala que esses são os tolos, que não conseguem discernir aquilo que está ao seu redor. São chamados de tolo por Salomão, tanto no seu livro de Provérbios, quanto no seu livro de Eclesiastes. Então, veja bem, irmãos, são duas coisas importantes, dois momentos importantes em que foram colocados vírgulas. Foi primeiro na palavra Jesus, vírgula, e depois parando, vírgula. Então, Jesus, alcançando, tendo a percepção do que está acontecendo ao seu redor, e depois Jesus parando. Então, veja bem, nós vamos encontrar Jesus fazendo, Jesus é maravilhoso, Jesus é lindo, Jesus é glorioso, Jesus é majestoso, toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Então a gente vai ver Jesus dando atenção a dois homens que estavam à beira do caminho. Jesus não dá atenção somente a dois homens que estão à beira do caminho. Você vai ver Jesus parando em vários momentos da palavra de Deus, do seu texto, tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João, os momentos em que Jesus para dar atenção à necessidade da pessoa, à necessidade daquele que está clamando a Ele, daquele que precisa dele. Então Jesus é aquele que supre a necessidade daquele que precisa da necessidade de ser suprida. Você está entendendo, irmão? O que a Bíblia está falando para mim, o que a Bíblia está falando para você? Olha lá, vamos ver alguns momentos em que Jesus parou. Jesus parou no casamento. O casamento acabou o vinho, você sabe muito bem dessa história, Jesus estava lá. E no momento que o vinho acabou, chegaram até Jesus, Jesus se movendo no meio da festa, mas chegaram até Jesus, olha, o problema é esse. E Jesus, você conhece a história, resolveu o problema. E nesse texto aqui, Jesus, vírgula, parando, você vai ver que Jesus, em outros tantos momentos, parando também, e se fazendo necessário parar em prol da salvação da minha vida, em prol da salvação da vida da humanidade. Você vai ver lá em João também, quando Jesus para no poço, em Samaria, próximo de Samaria ali, da cidade de Samaria, ele parou ali no poço, esperou a mulher vir, porque ele tinha uma obra para fazer na vida daquela mulher, e não só na vida daquela mulher, ele tinha uma obra para fazer na vida daquela cidade, na vida daquele povo que era desprezado, que era humilhado, que era ridicularizado pela nação ortodoxa de Israel. Então Jesus vai ao encontro do necessitado e para. Ele não só vai ao encontro, ele não só passa e faz o sinal e vai embora, não, mas ele para e ouve, ele quer ter um relacionamento. Você vai observar Jesus tendo relacionamento com todos esses personagens aos quais ele passando parou para ter um diálogo com essas pessoas. Você vai ver quando ele para lá no poço em Betesda com aquele homem que estava ali há 38 anos esperando o milagre acontecer na vida dele, mas não conseguia, e Jesus passando por ali, Jesus sabia que aquele homem que estava ali, sabia que ali, naquele poço, havia um monte de necessitados, e todos aqueles necessitados, com certeza, poderiam receber a bênção de Jesus ali, mas Jesus foi lá, enquanto daquele homem, 38 anos estava ali, precisando de ajuda, precisando de socorro. Jesus vai para ter um relacionamento com ele.
No diálogo, você vê que o homem não entende o que Jesus está querendo ter com ele, mas Jesus tem um relacionamento com ele, então ele se expõe até Jesus. A gente vai ver Jesus parando diante do homem cego de nascença, a gente vai ver Jesus parando lá em Gadara, para o Gadareno, Jesus vai parando em vários lugares, Jesus parou no dia em que eu aceitei a Ele, Jesus parou no dia em que você aceitou a Ele, Jesus está parando agora para você que ainda não aceitou a Ele, para ouvir essa palavra, para dizer que Jesus está pronto para ter um relacionamento com você. É isso que esse texto, né, chama-nos a atenção, essas pausas. Jesus, uma pausa, observando o seu redor, parando, outra pausa, para dar atenção ao necessitado. Então, nós às vezes não damos atenção às pessoas que estão ao nosso lado necessitadas, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da minha vida, e às vezes nós passamos de largo dessas pessoas e nós poderíamos fazer como Jesus. Essas pessoas estão clamando sem abrir a boca. Essas pessoas estão clamando sem dizer uma palavra. Nós estamos ouvindo o clamor dessas pessoas e passando de largo dessas pessoas. Mas que a misericórdia do Senhor esteja sobre nossas vidas, que nós possamos dar ouvidos, atentar para a necessidade dessas pessoas, fazer como Jesus, ouvir o clamor, estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o clamor. E não só ouvir, mas parar, dar atenção, socorrer e dar a resposta de vitória para todas as pessoas que estão carentes e necessitadas. Ok, meu irmão? Então, é a palavra de Deus nos orientando, é a palavra de Deus falando para nós aquilo que nós temos que fazer. Em duas palavras, Jesus parando. E o que chama-nos a atenção é a pausa dessa parada, desse mover, dessa ação de Jesus. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo que ressuscitou Jesus está dentro de mim, está dentro de você. Então, aquilo que Jesus fez, ele disse que nós faríamos ainda maior. O problema é que nós temos duvidado da nossa salvação, de que vivemos no Espírito Santo. Se o Espírito Santo habita em nós, então nós vamos fazer as mesmas coisas que Jesus fez. Só que nós não temos dado ouvidos a essa ação e essa direção que o Espírito Santo tem dado para nós. Então, meus amados irmãos, vamos refletir nisso, vamos refletir. Você já recebeu a graça, você já recebeu a unção. Agora é só estar com os ouvidos atentos para o clamor daqueles que estão aí fora, desesperados, buscando um socorro, e as pessoas estão passando de largo e não estão dando atenção. Nós estamos aqui na terra para socorrer todas as pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê uma semana ainda. Nós estamos no meio da semana, mas uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana de cura, uma semana de libertação para você, para sua família e para todos aqueles que estão ao seu derredor. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar se você gostou e comentar aí abaixo aquilo que você tem achado. E isso é muito edificante para nós. Quando você gosta, quando você não gosta, quando você faz a sua crítica, quando você coloca a sua posição, isso nos dá um ânimo para cada vez mais fazer algo melhor para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.